E aí, gente, tudo tranquilo? Bem, vamos para mais uma aula de magnetismo hoje. Bem, a gente vai falar hoje sobre a força magnética, tá? De uma carga elétrica dentro de um campo magnético uniforme. Vamos trabalhar com um campo magnético uniforme, porque o não uniforme, tá? Pode provocar uma aceleração na carga e virar uma onda eletromagnética, tá? Vai virar uma onda eletromagnética porque vai induzir um campo magnético. Não é o nosso caso, a gente está em magnetismo apenas trabalhando com a carga elétrica. Então, quando uma carga elétrica penetra num campo magnético, tá? Ela vindo, né, em movimento uniforme, velocidade constante, ela mantém a mesma velocidade, mas ela pode ou não mudar de direção, tá? E aí é válido duas regras, ou a regra da mão esquerda ou a regra da mão direita. Na regra da mão esquerda, nós vamos usar o faça bom vestibular. Tá? Faça de força, bom de campo magnético, vestibular de velocidade. Eu prefiro bom vestibular, eu vou fazer, tá? Porque eu começo sempre com esse dedo, né? Vou ver a direção que a carga vai em função da situação. Também tem a regra do tapão, que é a regra da mão direita, né? O campo está aqui, né? A força magnética está na palma da minha mão e o dedo é a velocidade. Então, eu posso, uma carga positiva é a palma da mão, na carga negativa é o dorso da mão. Na regra da mão esquerda, aqui é a carga positiva. Eu vou ter que botar o dedo para baixo, fica um pouco ruim de observar, seria a carga negativa, tá? Bem, o que acontece? Aí a gente tem o seguinte, tá? A gente tem o ângulo, tá? Aqui a força é perpendicular, né, ao campo magnético e à velocidade. Aqui também a força magnética perpendicular ao campo magnético e a velocidade. O que varia é esse ângulo aqui. É o seno desse ângulo, é o seno desse. Tá? Então, a fórmula é, quem vê bem sem óculos, né? A força magnética é dada pelo módulo da carga de prova que penetrou no campo, velocidade constante, campo magnético e o seno do ângulo entre a velocidade e o campo. Força em newtons, carga em coulombs, velocidade em metros por segundo, campo magnético em Tesla, tá? Bem, se a carga penetrar, né, paralela às linhas de força do campo magnético, ou seja, ela está na mesma direção e sentido, né, do campo, a minha força é zero, tá? Se ela estiver na mesma direção e sentido oposto, é 180 graus, a minha força também é zero, tá? Agora, qualquer medida diferente de 0 e 180 vai ter força magnética. Claro que se eu for aumentando o ângulo, a minha força magnética também vai aumentando, tá? Maior medida é seno de 90, que é 1, tá? Por isso que eu coloquei aqui. Se ela não tem velocidade nenhuma, não tem força magnética. Se for o ângulo entre o ângulo de 0 e 180, minha força magnética é zero. Em 90 graus eu tenho o máximo valor. Então aqui está uma representação de um campo magnético, lembrando que x entrando no papel, pontinho é saindo. Então está aqui, vou usar a regra da mão esquerda, entrando, a minha velocidade está para cá, a minha força está para baixo. Tá? Tá ruim de ver aqui, mas é assim que fica. Tá? Bem, deixa eu ver se eu consigo fazer melhor. Assim está melhor. Entrou, velocidade para cá, força para cá. Está aqui a força apontando para o centro, né, da circunferência. Então ela vai fazer um movimento licoidal, né, nesse sentido aqui, no sentido anti-horário. Vai girar nesse sentido aqui. Então a carga vai fazer uma espiral de movimento licoidal no sentido anti-horário. Tá? Bem, tá aqui a representação aqui. Poderia usar a mão direita também, ó. Ela está entrando aqui, eu boto aqui, ó, entrando no papel, a velocidade apontando para cá, a palma da mão para baixo, então a força magnética para baixo. Então ela ia tender a andar em movimento retilíneo uniforme, ela vai fazer esse movimento aqui, ó, essa curva. Bem, já que ela fez curva, né, ela alterou a sua direção e sentido, sem alterar o modo da velocidade, o movimento é circular uniforme. Então eu posso usar a minha força centrípeta, igualando com a força magnética, tá? Eu vou adotar o seno de 90, tá? Para ficar melhor. Igualando as duas, eu vou cortar a velocidade e chego a essa fórmula, né? O raio da trajetória é dado pela massa vezes a velocidade
sobre a carga e o campo. Massa em quilograma, velocidade em metros por segundo, campo em Tesla, carga em Coulomb, raio em metros. Bem, essa fórmula do Rashid me vê um kibe, né? Aí a gente pode decorar assim, já temos o quem vê bem sem óculos, Rashid me vê um kibe. Bem, claro que ela vai ter um período para dar uma volta aqui, né? Então, período é dado por velocidade, movimento uniforme, espaço sobre tempo. Velocidade é o espaço é o comprimento da circunferência, o período é o tempo. Igualando V igual a 2πr sobre t com essa fórmula, substituo V por 2πr sobre t, deixo o t sozinho e chego nessa fórmula. Então, o 2π é uma constante, a massa é em quilograma, o campo é em Tesla, a carga é em Coulomb, tempo em segundos. Tá aí. Bem, essa fórmula normalmente não cai, mas é bom saber, tá? Ela pode aparecer em alguns vestibulares e a gente tem que saber calcular o tempo que a carga demora para dar uma volta. Bem, para finalizar, a gente vai trabalhar com condutor reto, né? Vamos observar um condutor reto, tá aqui um condutor reto, e vamos calcular, né, a força magnética, né, de um condutor reto, num campo magnético uniforme. Então está aqui o meu campo magnético uniforme, aqui ele está assim, né? Vamos lá, regra da mão direita, o campo está assim, velocidade está para cá, que é a corrente, a força está para cá. Vou usar a mão esquerda, né? Velocidade para cá, o campo para cá, a força está para cima, ó. Olha a força para cá, tá? Perpendicular, o ângulo entre o campo e a corrente, então a velocidade torna-se a corrente. Eu tenho o comprimento também do fio, né? Então vai ter algumas mudanças aí. Corrente é carga sobre tempo, velocidade é espaço, que é o comprimento do fio sobre tempo. Substituindo nessa fórmula aqui a carga por corrente vezes tempo, substituindo a velocidade pelo comprimento sobre tempo, vai cortar o tempo com o tempo, nós chegamos ao Bill sem óculos, né? O Bill sem óculos, né? A força magnética é dada pelo campo magnético, a corrente no condutor, comprimento do condutor seno do ângulo, tá? Se for 90, seno de 90 é 1, só fica o Bill. Se tiver o ângulo diferente de 90, que não é esse caso aqui, aí seria o Bill sem óculos, se fosse diferente de 90. 90 seria só o Bill. Bem, o campo é dado em Tesla, a corrente é dada em ampere, o comprimento é dado em metros, a força é dada em newtons. Está aí. Bem, espero que vocês tenham gostado da aula. Forte abraço aí para todos.